Provérbios 23, a partir do versículo 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? A bebida, ela certamente tem seduzido pessoas desde que o mundo é mundo. Desde quando existe mundo, nós temos visto pessoas sendo seduzidas e atraídas pela bebida, pelo poder do álcool. E na Bíblia não é diferente. A gente tem relatos já no livro de Gênesis de homens que se deixaram conduzir pela bebida, homens inclusive de Deus, homens que a Bíblia relata histórias belíssimas de temor ao Senhor, mas que em certo momento da sua vida deixou ser conduzido pela bebida, e a partir daquele momento ele não controlou mais o álcool, e sim o álcool o controlou. Nós estamos falando aí de Noé, que se embriagou e deu margem para que um de seus filhos o vissem nu. Ele se embriagou ao ponto de descobrir sua nudez, e o seu próprio filho Cã viu. E o pai naquela situação. Temos também a história de Ló, não é verdade, que foi embriagado e cometeu incesto com as duas filhas, a mais nova e a mais velha, e teve filhos com as próprias filhas, e a mais nova deu luz a Moabe, que nós vemos com certa frequência nas Escrituras, no Antigo Testamento. E o fato é que a bebida não é novidade para ninguém, meus queridos. Acontece que as pessoas têm bebido e começado a beber cada vez mais jovens. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela apontou que cerca de 43% dos jovens no Brasil com mais de 15 anos, de 14 anos em diante, consomem ou consumiram álcool nos últimos 12 meses. Adolescentes, a partir de 14 anos, 43% dos jovens. E os motivos são os mais variados. A licitude do álcool, por exemplo, é um motivo pelo qual os jovens começam a beber cada vez mais cedo. O álcool, ele não é uma droga ilícita, por exemplo, como a maconha, como a cocaína. Então, o fato do álcool não ser uma droga ilícita, isso faz com que o seu consumo seja mais fácil, seja você não tem dificuldade nenhuma, por exemplo, para comprar uma latinha de cerveja ou a bebida que for, independente da sua idade. E justamente pelo fato de não ser uma droga ilícita, a publicidade em cima da bebida é muito grande. A propaganda que é feita instigando as pessoas a consumirem bebida alcoólica é desacerbada. Eles passam uma imagem e eles vendem um produto para você como se você precisasse daquilo e como se aquilo realmente fosse fazer muito bem para a sua vida. Outro motivo pelo qual os jovens começam a beber muito cedo é a falta de fiscalização. É muito fácil você, como eu disse, comprar uma bebida independente da sua idade.
Se uma pessoa com 13 anos, se ela entrar na maioria dos estabelecimentos comerciais que vendem álcool, ela compra tranquilamente, ela não vai ter problema nenhum. É bem verdade que se for alguns estabelecimentos de renome, ou dependendo da localidade, vai ser mais difícil, mas em qualquer barzinho, em qualquer mercado que você for, a fiscalização é praticamente nula. Esse é um dos motivos pelo qual também a venda o consumo de álcool, de bebida alcoólica, tem sido frequentemente aceito e pulverizado e consumido cada vez mais cedo, não é mesmo? Outro motivo são as companhias, não é, meus queridos? Ora, o meu amigo bebe porque eu não posso beber, e o amigo instiga, e o amigo fala que é muito legal, e essa necessidade do jovem de pertencer a um grupo faz que ele fique muito mais suscetível a isso. Você não vê, por exemplo, um amigo chamando você para ir para a igreja, você não vê um amigo com entusiasmo chamando você para montar um grupo de estudo sobre química ou sobre física ou qualquer matéria que seja, mas para beber, tenha certeza, e eu tenho certeza que vocês aqui já receberam o convite para beber através de amigos. E esse é um dos motivos pelo qual o consumo ele aumenta cada vez mais. E como se não bastasse, o consumo ele tem aumentado dentro da própria casa, dentro da própria família. Os jovens veem os pais se gabarem aos outros que beberam uma quantidade expressiva de álcool no final de semana, e eles contam isso como um orgulho, e o filho adolescente vendo tudo aquilo acha que é normal, ele quer fazer igual o pai. Isso quando o pai não oferece para o filho, isso quando o pai não incentiva o filho a beber. Afinal, todo mundo bebe, é normal. Por que meu filho não vai beber? É normal, uma cervejinha não faz mal para ninguém. Eu bebo durante 40 anos e não sou viciado. Não sei qual é o parâmetro que você tem de vício. Se você bebe há 40 anos, é claro que você é viciado, né, amigo? Eu não sei qual o seu parâmetro, eu não sei o que define isso. Mas eu bebo já tem 10 anos e não sou viciado. Então, amigão, já experimentou parar de beber 10 anos para ver se você vai conseguir com a mesma facilidade? Então, o álcool, ele tem um certo status, né? As pessoas falam do álcool como se ele fosse algo benéfico. O problema é que os malefícios causados pelo álcool, eles são agravados nos adolescentes. Nós estamos falando de pessoas, de jovens que estão ainda com o seu corpo em formação. E o consumo exagerado, ou mínimo que seja do álcool, vai retardar esse processo. Você vai ter dificuldades, você vai ter uma queda nos seus rendimentos, nas suas outras atividades. Os malefícios do álcool, eles são potencializados no organismo do jovem, do adolescente. Outro problema que se torna ainda mais grave no jovem é a vulnerabilidade à dependência. Se você começar a ingerir bebidas alcoólicas, é claro que você vai desenvolver uma certa capacidade de se tornar dependente daquilo. Aquilo vai te trazer uma certa satisfação, e daqui a pouco o teu organismo está pedindo aquilo, né? E acontece que nós temos um dado que a mim espanta muito, que já é o mesmo número de consumo de bebida alcoólica entre meninos e meninas. Então já não são mais só os jovens que fazem isso, não são só os meninos. As meninas estão indo pelo mesmo caminho. Mulheres, meninas ainda, 14, 15 anos, 17, 20 anos, elas bebem com a mesma frequência e até mesmo a mesma quantidade que os meninos. As coisas estão assim, muito pareias, a verdade, entre os gêneros no que tange a questão das bebidas alcoólicas. E mais uma vez, o consumo de bebida alcoólica por meninas é ainda mais grave, porque as mulheres, elas são biologicamente mais frágeis que o homem. Então, se você der uma certa quantidade de bebida a um homem e a uma mulher, que eles tenham a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, o organismo da mulher, ele vai reagir muito mais do que o do homem, ele vai sofrer muito mais que o do homem, não é verdade? Então vamos agora, dito isso aqui de introdução, vamos dar uma olhada no nosso texto. E é interessante que quando ele adentra esse assunto, ele já começa pelas consequências. Ele já começa
pelo final. Ele já começa dizendo, não é verdade, o que vai te causar. Confira comigo o verso 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Estamos falando aqui de dor, arrependimento, feridas, marcas, tristezas, brigas. Meus queridos, sem dúvida nenhuma, a bebida ela é uma das maiores vilãs do homem. A bebida, você tem a certeza que ela não é a sua companheira. Ela não veio para te trazer nenhum benefício, você pode ter certeza disso. Ela acaba com amizades, ela destrói reputações, ela desmorona com a tua família, ela acaba com a tua família. Se entregar à bebida é abrir mão da sua reputação. Quando você se entrega à bebida, você está colocando a sua reputação nas mãos dela e está dando a patente, você está liberando ela para fazer o que quiser com a sua reputação. Você, quando se entrega à bebida, você está dizendo: não importa o que eu vou fazer, não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa qual vai ser o legado que eu vou deixar, eu vou entregar a fama que eu passo às pessoas à bebida. Ele está dizendo aqui de quem são os ais, os olhos vermelhos, a fama que você vai deixar para as pessoas. A bebida ela não se importa com você, ela aparentemente é muito boa, mas ela não se importa com você. Lares são destruídos por conta das bebidas. Os filhos ainda jovens, ainda novos, ao verem que a porta de casa está se abrindo, ouvir o barulho do carro chegando, e ele sabe que é o pai que está chegando. E aquele seria um momento de grande alegria, não é mesmo? O filho que esperou o pai o dia todo para poder brincar, para dar um abraço no pai, para ter aquele momento de alegria, aquele momento entre família, mas esse filho está triste, esse filho, ele chegou a hora que ele menos queria que chegasse do dia, a hora que ele mais detesta é a hora que ele sabe que o seu pai, embriagado, chegou de novo. E ele chegou, como sempre, trazendo problemas, trazendo agressividade, trazendo traumas, trazendo violência. E o filho que deveria ver no pai o espelho, o filho que deveria ver no pai o exemplo, ele na verdade odeia a hora que o pai chega em casa, porque ele não aguenta mais ver o pai naquela situação, e ele sabe que isso vai se repetir. E eu conversei com um rapaz certa feita em São Paulo, onde nós estávamos ali na igreja mesmo, jogando futebol. Depois nós tivemos uma devocional, e ele falou: a hora que eu menos gosto no dia é a hora que meu pai chega em casa. E ele orava, e ele dizia: Senhor, em nome de Jesus, faça com que meu pai pare de beber, porque eu não aguento mais, porque a minha família não aguenta mais o meu pai. Aquele que deveria ser o exemplo dele se tornou o grande vilão, na verdade o grande carrasco. Na verdade, aquele que era para ser o seu melhor amigo, o seu exemplo, agora, por que não o seu grande inimigo? Porque ele não suporta a hora que o pai chega em casa, porque ele sabe que o pai vai estar alterado, porque ele sabe que o seu irmão, que era para ser a pessoa mais chegada dele, na verdade hoje a gente não sabe como o irmão vai chegar em casa, porque às vezes ele chega sóbrio, às vezes ele vai ali para uma festinha, um churrasco com amigos, e você já sabe que ele vai chegar e vai causar problemas, ou então daqui a pouco o telefone vai tocar e é alguém ligando para você ir buscar o seu irmão, que não tem condições sequer de levantar da mesa. Esse é o álcool. Isso é o resultado dessa bebida maravilhosa que eles mostram para você na televisão. Este é o resultado daquelas mulheres belíssimas, daqueles homens da academia, não é verdade? Aquela praia, aquela reunião, todo mundo feliz. Meu amigo, mas a realidade não está na televisão, a realidade está na casa das pessoas. Pessoas com um potencial incrível, que poderiam ser profissionais da melhor qualidade, que não conseguem se firmar em um emprego,
porque ele falta, porque ele chega atrasado, porque ele vive pedindo dinheiro para os amigos para sustentar aquilo que ele não diz que é um vício. Para ele é normal, afinal de contas uma cervejinha, é muito joia, né? Aquela geladinha quando eu chego em casa assistindo o meu futebol, isso é maravilhoso. Que problema tem nisso? O problema tem na dependência, o problema tem na destruição, o problema tem na mulher que está ali te esperando e você não dá assunto para sua esposa, não conversa com o seu filho, não sabe quem são as amizades do seu filho. Isso é o álcool, isso é o álcool. E por que nós estamos falando dessa realidade com pessoas aqui de 12, de 13, de 14 anos? Mas Tiago, isso não faz parte da minha vida. Sim, isso faz parte da sua vida. Isso faz parte da sua vida, porque hoje ou amanhã você pode olhar para aquela bebida e pode achar muito interessante, você pode querer fazer parte disso. E você tem que entender que a Bíblia fala para a gente que aquela propaganda não é real. Aquilo ali não é o que acontece. A Bíblia está dizendo para você que o final é dor, é tormento, é arrependimento, são feridas, são marcas. E todo pecado deixa marca. Todo pecado deixa em você uma mancha. Tiago, mas eu me arrependi, eu sou salvo. Glória a Deus, você é salvo sim, meu irmão. Você é salvo sim. Mas aquilo que você fez vai te trazer consequência. De uma forma ou de outra vai te trazer consequência. E na verdade quem passa por isso? Quem passa por isso? Quem passa por essa dor, por esse arrependimento, por essas tristezas, essas brigas? A Bíblia é clara. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada, daqueles que fazem da bebida a sua companheira, daqueles que fazem da bebida a sua alegria, aqueles que não têm controle algum, porque ele está dizendo aquele que se demora na bebida, aquele que passa do limite. Você nunca vai ouvir uma pessoa que bebe dizer para você que ela não tem limite. Ninguém vai chegar na sua casa e vai falar, vamos ali no barzinho ali, vamos tomar uma cerveja lá, vamos lá, mas eu não tenho limite. Quando eu começo a beber, eu não paro. Quando eu começo a beber, eu dou problema. Eu não tenho controle. Ninguém fala isso. O discurso é sempre o mesmo. Não, eu bebo socialmente, eu bebo moderadamente, eu estou aqui só experimentando, eu tomo uma latinha e já paro, eu respeito os limites, os sinais que o meu organismo me dá. O discurso é sempre o mesmo, mas o fato é que ninguém obedece os limites do corpo, ninguém obedece os sinais que o organismo está dando. Ai daqueles que se entregam à bebida. A grande chave dessa passagem é essa que começa aqui no versículo 31. E eu quero ler para você novamente. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e quando escorre suavemente. Não se iluda, meu. Não olhe para a bebida como se ela fosse te trazer algum benefício. Não se deixe atrair pela sedução da bebida, porque a bebida, na verdade, ela tem um certo charme, ela tem um certo status, ela tem até mesmo uma certa elegância, não é mesmo? Olha só que coisa bonita, eu trabalhei o dia todo, saí 6 horas e agora eu vou ali para o meu happy hour com meus amigos, falar do futebol e vou ali falar sobre a vida e nós vamos tomar uma cerveja e isso por volta ali das 8h30 eu vou para minha casa e eu vou jantar, vou ver minha família e está tudo certo e não é mesmo? Uma mulher, se você vê uma mulher sozinha num restaurante ou num bar assim, mais de uma certa classe social elevada, uma mulher bebendo sozinha é sinal de independência, é uma pessoa bem resolvida, não é mesmo? Porque a propaganda e o que se passa do vinho e até mesmo a própria bebida, ela te mostra isso, que ela é uma coisa atraente e é uma coisa boa. E que problema há? Qual é o problema? Meus queridos, nenhuma pessoa que hoje é alcoólatra, ela começou de uma hora para outra. Ninguém dorme lúcido e acorda um dependente. Ninguém.
A grande questão é exatamente essa. Você olha para a bebida e você acha que a bebida é uma coisa boa e ela realmente tem todo esse charme em volta dela. E cadê o problema de eu tomar aqui um cálice de vinho? E cadê o problema de eu tomar aqui a minha cerveja? E o pecado não se mostra para você realmente de uma forma feia. Ele vai se mostrar para você, ele vai se apresentar de uma forma atraente. Ele vai te mostrar de uma forma que vai te seduzir. E na primeira noite que você estiver lá com os seus amigos, e você vai conhecer gente diferente. E os homens vão conhecer meninas atraentes e meninas bonitas, e ali ele vai ter até de repente uma experiência muito boa com essa mulher, ou a mulher vai ter uma experiência muito boa com esse homem, e aquilo tudo vai sendo muito legal. E mesmo se no começo você der algum vexame, ou se você fizer alguma coisa, é normal, não tem problema. No outro dia a gente faz uma piada sobre isso, você toma ali um engove, toma um sorrisal, uma Coca-Cola gelada, e amanhã nós vamos de novo e acabou, tá tudo certo. É coisa boa demais. Eu tenho familiares que passam por problema de bebida. Eu tenho familiares que, na verdade, são alcoólatras. Eu tenho familiares que simplesmente falou, eu vou parar de beber, e não fez tratamento algum, e não foi para clínica nenhuma, e ficou 3 anos sem beber, e não encostava uma gota de álcool na boca. E ele gostava muito dos jogos que tem nos bares, então ele abandonou a bebida, mas ele não abandonou o bar. E as pessoas já achavam aquilo um exemplo tremendo. Que força de vontade, esse homem que está aqui até ontem, ele estava jogado no chão, ele estava aqui perturbando todo mundo, e agora ele decidiu que não vai mais beber, e ele não bebe mais, ele está aqui todos os dias e não sente vontade, e todo mundo achava ele um grande exemplo, até que um dia, ele bebeu novamente, e todo aquele filme, e tudo aquilo que na verdade pra gente era só uma história voltou, porque ele é dependente. E por mais que ele fique o tempo que for, se ele não tiver o cuidado necessário, se não tiver alguém ao redor dele, e principalmente se ele não reconhecer que ele é um pecador e crer em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é o único que pode libertar e fazer você verdadeiramente livre, enquanto ele não reconhecer isso, ele não vai se libertar desse vício. E eu te garanto que ele não bebeu uma garrafa de uísque na primeira vez e a partir dali não. Começou exatamente assim, olhando para o vinho quando ele estava vermelho, olhando para a bebida quando ela cintilava na boca, olhando para a bebida com aquele olhar de que aquilo vai me satisfazer, e realmente nas primeiras vezes é muito gostoso, é muito bom. No começo é tudo uma maravilha. Mas e depois? O final? Dor, sofrimento, arrependimento e marcas. E quando o controle é perdido? Quando já não há mais limites? O alcoolizado, meus queridos, ele vê aquilo que não existe. Ele vive aquilo que na verdade não é a realidade. Aquele momento em que ele está embriagado, ele vive um outro mundo. Ele não vive o que as pessoas sóbrias vivem, aquilo que realmente está acontecendo. Eu quero lembrar para vocês as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 5,18, quando ele diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas se nós pararmos para pensar um pouco, o oposto de embriaguez é o Espírito Santo? Por que que o mesmo apóstolo Paulo, quando ele vai dizer assim, na mesma carta aos Efésios, ele diz: portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ora, isso é óbvio, se eu deixo a mentira, eu tenho que falar a verdade, porque o oposto de mentira, ora, é verdade. E depois ele diz: aquele que furtava, não furte mais, porque o oposto de furtar é ser honesto. O oposto da desonestidade
Ora, é honestidade. Por que quando Paulo vai falar da embriaguez, ele não fala, por exemplo, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas sede sóbrios? Por que ele não fala isso? Por que ele diz não vos embriagueis com o vinho, mas mantenham-se lúcidos? Por que ele não fala isso? Porque a questão central aqui não é outra senão o controle, o domínio. Tanto aquele que está embriagado, quanto aquele que está cheio do Espírito Santo, ele está agindo por uma força que não é dele. Tanto que está embriagado, quanto está cheio do Espírito Santo, ele está vivendo e ele está agindo por impulsos externos, por estímulos que vêm de fora, não é dele. E na verdade é isso, quando nós falamos de embriaguez, nós estamos falando de controle. E o Paulo está dizendo o seguinte: olha, não sejam controlados pelo vinho, mas sejam controlados pelo Espírito Santo. O cristão, ele não deve se deixar levar pelo vinho, ele não pode pegar o controle da sua vida, entregar nas mãos da bebida e deixar Deus de lado. Não, é o contrário, ele deve deixar a bebida de lado e ele deve se apropriar do poder do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo, que é quem vai conduzi-lo às águas tranquilas, que é quem vai conduzi-lo ao caminho correto, que é quem vai conduzi-lo àquilo que ele deve fazer. E na verdade a bebida faz exatamente o contrário. Ela, quando toma o controle da sua vida, ela vai fazer exatamente com que você se arrependa no outro dia, com que você passe vexames, com que você fale aquilo que você não deveria falar, com que você trate pessoas da maneira que você não deveria tratar. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não vos embriagueis com o vinho, não dê o controle da sua vida para o vinho, e sim ao Espírito Santo. Se você é um cristão, se você é crente, se você professa sua fé em Cristo Jesus, quem tem que guiar a sua vida, quem tem que controlar a sua vida não é outra pessoa senão o Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com o vinho. Você não pode entregar o controle na sua vida a quem só vai te fazer mal. A grande questão de Efésios 5,18 é exatamente essa: é o controle da sua vida, é a direção, é quem vai te guiar e quem vai te conduzir. Não seja controlado pelo vinho. E olha como ele termina no verso 35: e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas eu não percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Isso é dependência. Isso é dependência. Isso é você ir para determinado lugar e se embriagar e praticar o maior nível de abominação contra Deus, quer seja em olhares, pensamentos, atitudes. E no outro dia você fala: olha, na verdade eu não lembro o que aconteceu. E quer saber de uma coisa? Eu quero tomar mais uma, porque, como diz o velho ditado, se eu não lembro, eu não fiz, né? Mas as pessoas lembram. As pessoas sabem. Por certo tempo eu convivi com pessoas que, se chegassem em uma festa e não tivesse bebida, não era festa. Você não vai dizer para mim que isso já é dependência? Tiago, mas eu não estou tremendo, não é verdade? Eu não saio da minha casa às 8 horas da manhã e vou ao bar para tomar a bebida mais forte que tiver lá. Eu não saio dos lugares. Na hora do meu trabalho eu só bebo socialmente mesmo, só aos finais de semana, quando eu vou para alguma festa. Meu amigo, se você chegou em alguma festa e ali não tinha bebida e você já sentiu que estava faltando alguma coisa, está aí um certo indício de dependência. Porque para que você tenha alegria, você precisa da bebida. Porque você é muito tímido, você não é uma pessoa que se abre com as pessoas, você é mais na sua. Então eu vou chegar lá, eu não conheço a maioria das pessoas e eu não vou fazer amizade, então eu tomo um negocinho aqui de leve, eu começo a me soltar e daqui a pouco eu já estou fazendo amizade e isso é muito bom, não é verdade? Então eu não sou dependente, eu só tomo aqui só para me soltar. Então quer dizer que para conversar com as pessoas você precisa da bebida. Se isso não for o início de uma dependência, eu não sei o que é. E aí daqui a pouco vem as desculpas, né?
Mas eu não estava preparado, ou aquela bebida não estava boa, ou porque eu misturei certo tipo de bebida com outra, aquilo era uma bebida quente, eu misturei com a gelada, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e na verdade está tentando tirar da bebida a responsabilidade pelos atos falhos, a responsabilidade pelo vômito, não é verdade? Que chegou na sua casa que não conseguia abrir a porta, você chegou na sua casa e mandou alguém dar uma olhadinha para ver se a sua mãe estava ali, porque você tinha que entrar escondido, porque ela não poderia te ver naquele estado, mas a culpa não é da bebida, a culpa foi minha, que de repente eu dei um vacilo aqui, da próxima vez eu não vou fazer isso, da próxima vez eu vou estar bem alimentado, é porque eu estava com o estômago vazio, da próxima vez eu não vou beber tanto, da próxima vez, mas daqui a pouco chega a mensagem, daqui a pouco tem mais uma festa, daqui a pouco você já está se preparando de novo para fazer a mesma coisa e de novo, até que você se torne um dependente e diga a frase que certa feita eu ouvi de um artista dizendo que não há coisa pior na sua vida do que você prometer para você mesmo que nunca mais vai fazer alguma coisa e 2 dias depois você fazer. Certo ator muito conhecido disse isso uma vez, e ele é dependente. E ele falou, e eu não sei o que eu faço, porque eu olho no espelho e falo, eu não vou fazer mais isso. E no próximo final de semana você está fazendo de novo. E o fato é que não começou com tudo. Começou exatamente com uma dose, uma lata, uma garrafa, uma noite. Foi uma noite. Foi pela curiosidade. Foi só para saber como é e eu nunca mais faço. Vai ser só dessa vez. É só para eu ter essa experiência. E a experiência é legal. E aí daqui a pouco tem uma nova experiência. E daqui a pouco você já é na verdade experiente. Você já está ensinando os outros como se faz. Mas Jesus não transformou água em vinho, porque essa é na verdade o maior argumento daquele que está na igreja olhando as coisas do mundo. Ele vive aqui as coisas do Senhor, mas o olho dele está lá. Pode vir no culto quarta-feira, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite, vai no acampamento, vai no retire, vai na conferência, mas o olho dele, o coração dele não está na igreja, não está nas coisas do Senhor. Ele está aqui, mas ele está olhando pela janela. A hora que meu pai viajar, a hora que minha mãe virar a costa, a hora que eu tiver uma oportunidade, mas nem que seja uma, eu vou provar, eu não vou falar para ninguém, vai ficar aqui, bem escondidinho, ninguém vai perceber. Está na igreja. E esse é o argumento. Ora, mas Jesus não transformou água em vinho? Mas será que era isso que... Mas será que era realmente isso que Jesus queria passar para nós quando ele transformou água em vinho? Que na verdade ele queria mesmo era que nós bebêssemos, o que nós nos embriagássemos? Ou será que Jesus estava mostrando ali para a gente uma realidade espiritual? Será que ele não estava mostrando para a gente que onde ele chega as coisas ficam melhores? Será que quando o servo lá do casamento disse, o convidado do casamento disse, mas que isso? Geralmente se serve o melhor e depois é que se serve o vinho de péssima qualidade. Vocês fizeram ao contrário. Será que Jesus não está dizendo para a gente que nós, sem ele, somos de péssima qualidade? Quando ele entra na nossa vida, ele faz uma transformação tal que as pessoas ficam abismadas? Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca levem os milagres e as coisas que Jesus fez simplesmente por aquilo que aparenta ser. Jesus, ele veio para buscar e para salvar o perdido, e a mensagem dele é muito mais profunda do que possa parecer. Muito mais profunda do que possa parecer. Porque na verdade Jesus está mostrando que aonde ele chega, e o que ele faz, ele transforma. E pode ser a pior qualidade de pessoa que tiver. E pode ser aquele que ninguém dava nada. E pode ser aquele que, na verdade, as pessoas já esperavam que nos próximos anos já estaria morto e aquele ali não seria nada. Não, mas Jesus chegou e Jesus transformou a vida dele. A bebida, ela certamente pode ser a nossa maior vilã. Ela tem o poder de terminar com a nossa reputação, de acabar com a nossa família, de destruir aquilo que pessoas demoraram anos para conseguir. A bebida vem,
e ela leva tudo que você conquistou, inclusive a sua reputação. E essa é a mais difícil de ser reconstruída, é a reputação. Não olhe para o vinho quando ele estiver vermelho. Aquilo é tentação, aquilo é, na verdade, um grande engano. De quem são os ais? E as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ama e o Senhor tem nos mantido, Deus, nos teus caminhos, e eu peço que o Senhor continue a fazer isso. Eu peço que o Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia, não permita que nós nos desviemos, não permita, Deus, que nós sejamos influenciados pelas más companhias, aquelas pessoas que pensam que esta bebida que é tão fácil de se conseguir, pensam que não traz males algum e pensam que pode beber e que tem o controle. Não deixe que isso adentre as nossas vidas, não deixe que isso nos perturbe, Pai, não deixe que nós caiamos em tentação. Livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai, daquelas pessoas que querem nos levar para os maus caminhos. Mantenha os nossos olhos vivos e atentos à Tua palavra para fazer a Tua vontade. Pai, se tem alguém aqui que passa por esse tipo de situação, ou que tem algum familiar que tem esse tipo de vício, Deus, que a Tua graça possa adentrar nesse lar, que a Tua graça possa adentrar nesse coração e libertar, ó Pai, essa pessoa, porque a Tua palavra diz que se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. Então liberte, Pai, se existir alguma pessoa aqui que passe por esse tipo de situação. Eu agradeço ao Senhor por ter cuidado de nós e peço que nos despeça em segurança, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.